Graça e paz, amados. Hoje eu queria deixar um versículo para os irmãos que se encontra no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28 diz assim: Enquanto Jesus estava falando, certa mulher da multidão gritou: Bendita seja a mulher que o deu à luz e o amamentou. E ele respondeu: Sim, mas ainda mais abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Que sejamos cada dia mais abençoados por ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém, igreja? Que esse seja o desejo do seu coração, a cada dia mais, ler a palavra do Senhor e praticar. Amém? Vamos louvar ao Senhor com duas canções? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Que esse seja o desejo do seu coração. Sermos servos que agradam o coração do Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Eu quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, diga ao Senhor, eu quero ser um servo segundo o coração de Deus. Eu quero ser um servo segundo o coração de Deus. Amém. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Eu quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver
Peça ao Senhor neste dia, querido, para que o Senhor transforme o seu coração, transforme a sua mente, que o Senhor crie em você um espírito inabalável, um coração adorador, um servo do Senhor que agrada o coração do nosso Pai. Fale com o Senhor neste momento, amado. Senhor, cria em nós, ó Pai, corações puros, corações adoradores, ó Pai, que alegram ao Senhor. Nós sabemos, ó Pai, reconhecemos que vamos errar no caminho. Nós queremos ser benditos nesta terra, ó Pai. Queremos ser abençoados pelo Senhor, meu Deus. Por isso te pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos tropeços, ó Pai. E reconhecemos, Senhor, que precisamos do Senhor ao nosso lado, para caminhar conosco, ó Pai, para nos estender as mãos, para nos fortalecer, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Renove as nossas forças, o nosso ânimo, que os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai, a nossa vida, Senhor, seja entregue no Teu altar, Senhor, para Te adorar e para louvar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro. Amém. Bendito serei na terra, se atentamente ouvir a voz do Senhor. Que você, que eu, estejamos sempre atentos para ouvir a voz do nosso Pai. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Obedeça
a voz do Senhor. Que você, que eu tenhamos o desejo de obedecer ao Senhor. E com certeza, as promessas e bênçãos do Senhor serão derramadas sobre nós, sobre a nossa casa. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom partilhar a palavra do Senhor. Que privilégio é de partilhar a riqueza de Deus. Quero meditar no Salmo 131. Como confiar em Deus em meio às crises. Como acalmar a nossa alma em meio às crises. Uma das palavras mais ouvidas hoje no nosso dia é crise. Crise política, crise social, crise financeira, nos relacionamentos, crise moral, crise de fé, crise em todas as áreas. Mas como acalentar a nossa alma em meio às crises? Como no meio das crises, um mar de crises que nós vemos hoje, como devemos nos comportar? Como se deve se comportar? Uns se desesperam e choram copiosamente, agindo como crianças. Outros se revoltam contra tudo e todos. Outros ficam ansiosos para resolver logo. Mas o salmista aqui, ele nos ensina, através desse salmo, como o nosso coração tem que estar voltado para acalmar em Deus. Salmo 131 diz assim: Ó Eterno, não sou arrogante, não ando de nariz empinado, não me intrometo com as coisas que não conheço, nem corro atrás das coisas grandiosas demais. Mantive meus pés no chão, cultivei um coração tranquilo, como um bebê aconchegado nos braços da mãe. Assim minha alma está satisfeita. Espere em Deus, Israel. Aguarde com esperança. Espere agora, espere sempre. Diante das palavras do salmista, que ele descreve aqui no Salmo 131, que nos oferece uma receita eficaz para situações de crise. O salmista exprime, através da sua oração, o seu profundo sentimento de confiança em Deus. Este salmo expressa uma confiança divinda de um profundo relacionamento de intimidade com Deus. Buscaremos também essa lição prática para o nosso viver. Devemos fazer isso, principalmente quando se refere a atravessar crises, que nos nossos dias é algo que se mais fala em todas as áreas, crise. Como confiar em Deus em meio às crises? Então o salmista aqui ele nos ensina, e eu quero meditar com os irmãos 3 pontos. Primeiro, nada de orgulho. Aqui, logo no início, o versículo 1, ele diz: Ó Eterno, não sou arrogante. E quando entendemos que o orgulho muitas vezes tem atrapalhado sim as pessoas de atentarem para Deus, ou olhar para Deus como deveria olhar, ou buscar a presença de Deus como deveria buscar. Logo no início dessa oração, nós encontramos Davi outorgando não algo para si, nem muito menos decretando ou reivindicando direito algum para com Deus. Davi sabia muito bem de que seu estado humano e pecador diante de Deus era algo real. Ele tinha em mente a exata dimensão da grandeza de Deus e da sua atitude de pecador. Mas em meio à crise, ele reconhecia a dimensão da grandeza de Deus. Davi se apresenta ao Senhor sem arrogância nem presunção. Ele não se apresenta a Deus dizendo:
eis aqui o rei de Israel que vos fala. Pelo contrário, submisso, ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Davi procura deixar claro ao Senhor a sua satisfação com as coisas que Deus tinha proporcionado a ele. E ele diz bem claro: não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O que Davi queria naquele momento, na sua oração, era somente a presença de Deus com ele. Você tem buscado isso, meu amado? Você tem desejado isso? Você tem se deparado diante da presença do Senhor? De que forma o teu coração tem buscado a Deus? Davi tinha uma satisfação de estar na presença de Deus. Ele queria que naquele momento a presença de Deus fosse, não só fosse, mas algo que proporcionasse em seu coração a paz, que excede todo entendimento. E ele diz: eu não preciso de coisas grandes, não, pelo contrário, a tua presença me satisfaz. Podemos observar aqui, amado, que o termo soberbo, altivez e a procura de grandes coisas tem o mesmo sentido aqui de orgulho. Mesmo não tendo lido o escrito no Novo Testamento, Davi já tinha o conceito bíblico do seu coração. Davi não tinha lido nada disso, mas ele já tinha no seu coração, amado, que humilhar perante o Senhor era Deus que exaltava. Por isso, 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Davi fez essa tipo de negação, né? Ele diz bem claro: não é soberbo o meu coração, orgulhoso, altivo e não arrogante. Davi está declarando que as suas intenções não são motivadas pelo senso de dignidade ou merecimento. Porque muitas vezes o orgulho no coração do ser humano é por achar que é merecedor de algo e digno de algo. E muitas vezes esse conceito de merecimento há uma cobrança ou uma exigência diante de Deus para que possa ser retribuído ou restituído aquilo que você deveria ter, aquilo que te pertence. Davi, pelo contrário, ele sabia quem Deus era e quem ele era. Ele sabia que não merecia nada e que tudo provinha de Deus, ou da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Davi aqui, essa oração não é um pelo de ignorância e passividade, mas de um bom senso, ou melhor, de uma atitude de humildade. Ninguém pode se comparar a Deus ou ter o seu mesmo entendimento ou o seu pleno entendimento. É Deus que sonda, é Deus que conhece o nosso íntimo. O orgulho, pelo contrário, só nos afasta de Deus. Nós, como seres humanos, com os nossos corações voltados para nós mesmos, para a nossa satisfação, nosso prazer, muitas vezes nós enchemos nosso coração de orgulho, de arrogância, e não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Davi aqui nos ensina que ele não tinha atitude de coração soberbo. Davi quebra aqui o seu orgulho, mostrando que ele não reconhecia o valor algum em si mesmo, mas em Deus. E nada de soberbo ocupava no seu coração. E ele continua dizendo: olha, eu não sou arrogante, não é altivo o meu olhar. Davi aqui declara ao Senhor a sua percepção de quem ele era, de quem Deus é. Não era o rei de Israel falando a um dos seus deuses. Pelo contrário, era um servo do Senhor que sabia que o seu reinado só poderia ser exercido com a graça e a misericórdia de Deus. Davi não olhava para cima, para baixo e nem igual para igual, mas ele olhava para o Senhor como um grão de areia olha para o sol. Ele não olhava para Deus com o coração altivo. Ele no pó e Deus no alto, na sua soberania.
Davi quebra todo sentimento de presunção, de achar que é mais do que realmente é. E como nós vemos nos dias de hoje, como isso tem acontecido muitas vezes com atitudes do próprio ser humano. De achar que tem todo o poder, de achar que pode realizar todas as coisas, de achar que tem a capacidade de todas as coisas, de achar que é autossuficiente, que não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Davi diz que para que ele vivenciasse isso, o coração calmo, ter calmo da alma, como uma criança que dorme nos braços da mãe, que depois de ser amamentado, acalenta-se com o aconchego da mãe, com a sua proteção, e ele está satisfeito no braço da mãe. Davi reconhece isso. Interessante que neste mundo mais tão secularizado, as pessoas estão em busca de muitas coisas, em vez de buscar o que realmente vale a pena, que é adquirir a salvação, a vida eterna. Davi vê grande parte das coisas, das crises, das frustrações humanas, por não buscarem a presença de Deus. Tudo que precisamos, ou melhor, que necessitamos, vem das mãos de Deus. Devemos projetar nossa vida para o Senhor. E o texto diz que esperar. Israel, espera, tem esperança em Deus. Significa, amado, que quando diante de todas as crises, a solução das crises, muitas vezes as crises internas, aquilo que faz você sofrer, se tornar oprimido, é por falta de buscar a Deus. Davi diz que o coração orgulhoso se afasta de Deus. O coração orgulhoso se faz uma barreira, ou existe uma barreira no coração de quem é orgulhoso. Por isso que o livro de Hebreus diz, olha, não endureça o vosso coração. A palavra de Davi, para que ele nos ensina através dessa mensagem, que nada de orgulho, que para enfrentarmos nossas crises, sermos vitoriosos diante delas, amado, primeiro ponto, nada de orgulho em nosso coração deve prevalecer. Você deseja vencer as crises, meus queridos? Vocês desejam isso? Se humilhe diante do Senhor. Reconheça a sua grandeza, reconheça a grandeza de Deus, reconheça a sua limitação como ser humano. Davi também diz em meio às crises, nada de ansiedade. Versículo 2, ele diz assim, mantenha o pé no chão, cultivei um coração tranquilo. Significa, amado, da ansiedade não, é o fato de que enfrentamos dias muito difíceis da nossa alma. Tendo a tendência de reclamar, murmurar, lamentar, até muitas vezes desfalecer. É cada vez mais comum a gente ver pessoas num constante desânimo, uma ansiedade grande, uma irritação. O autor C.S. Lewis diz assim, olha, bem claro na crônica de Nárnia, ele diz assim, diz que nos tempos em que ainda era ateu, a sua mente o tentava a crer que Deus existia e que o ateísmo estava errado. No entanto, quando já cristão, a sua alma insistia em sugerir que Deus não existia no meio da adversidade. Aqui vemos Davi travar uma batalha contra os seus sentimentos de ansiedade diante das situações. Ele declara que fez calar e sossegar a sua alma. Uma das coisas que nós somos atingidos quase imediato em nossas crises é a nossa intranquilidade. Nós precisamos confiar em Deus para ter essa tranquilidade e essa paz. Nós ficamos preocupados, apreensivos. Já somos uma sociedade inquieta, tensa, nervosa, neurótica, ansiosa. E essas características, amados, só se agravam muitas vezes por quê? Porque passando pelas dificuldades, em vez de buscar a Deus, tentamos achar nossas próprias soluções. Parece que quanto mais sofremos, menos confiamos. Devemos agir ao contrário, diferente. A ansiedade aflora em nós quase todas as formas e muitas vezes incontroláveis, nos dando conta que nós não temos a solução. Davi, ele buscava a Deus. No caso de Davi, no entanto, ele nota que o salmista lança aos cuidados de Deus divino
A sua ansiedade ele lança a Deus como uma criança nos braços da mãe, assim como o bebê se aquieta no calor materno. Davi sossegava a sua alma nos braços do Senhor. E é isso que Davi fazia. Eu creio que todos nós deveríamos ter essa mesma atitude. A palavra do Senhor nos ensina que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Conta-se uma história no alto mar. Em uma hora de pânico, sobre uma forte tempestade, um pequeno garoto em seu camarote dizia: eu sei que tudo sairá bem. Quem está no comando deste navio é o meu Pai. É esta confiança que Deus quer de nós, amados. Ao sossegarmos o nosso ser nas mãos de Deus, automaticamente somos inundados pela paz que proporciona pelo Filho de Jesus, que nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14. O apóstolo Paulo nos diz ainda que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Você deseja ter essa paz em meio às crises? Confie no Senhor em qualquer situação. Mas também o salmista diz que devemos não desesperar. Nada de desespero, versículo 3. E eles: nada de desespero, espere em Deus, ó Israel, guarda com esperança, espera agora, espere sempre. Ele nos ensina, amado, por quê? Porque você já ouviu o ditado: a esperança é a última que morre? É impossível viver neste mundo sem termos esperança. A esperança bíblica, firme e fundamentada na palavra, a esperança que não é distorcida, mas é a certeza. A esperança de que mesmo em sofrimento e muitas adversidades, sempre teremos Deus conosco no meio delas. A certeza que não estamos sós. Esperança de que o mundo não tem a palavra final sobre nossas vidas. A esperança de estar com Deus por toda a eternidade. A esperança é o alento do cristão. Neste mundo desesperado em que vivemos, não podemos tragar nós mesmos a nossa esperança. É Deus quem nos fortalece. É Deus quem nos sustenta nas adversidades. É Ele quem nos capacita. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustém, Ele que nos mantém em pé. Por isso Timóteo 1,12 diz assim: porque eu sei em quem tenho crido, Paulo diz isso, que eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Amados, não importa quão grande seja a tempestade que nos cerca, o Senhor tem o poder de acalmar o mar. Devemos estar sempre cheios da esperança. Por quê? Porque é o fruto da fé que temos nas ações poderosas de Deus em nós. Isto é que Davi buscou, colocar em prática. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora ou para todo sempre. Se deseja vencer as crises, amados, alimente-se em seu coração ou se alimente da esperança no Senhor. Em meio às dificuldades, em meio a intensos conflitos, em crises, tende desespero, tende preocupações, ansiedade, em meio à tempestade, não desfaleça. Não deixe o teu coração se tornar orgulhoso e nem ter um olhar de altivez. Dependa do Senhor, coloque diante dele a tua ansiedade, o teu desespero, confiando totalmente na grandeza de Deus, no poder de Deus. E hoje o Senhor inunde o teu coração, meu querido. Que o Senhor manifeste o seu poder na tua vida. Não permita seu coração ficar tumultuado. Não permita as crises que você supostamente esteja vivendo te levar para o fundo do buraco. Acalma o teu coração. Confia no Senhor em meio às crises. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, louvado seja teu nome, glorificado seja o teu nome.
Nós queremos, ó Deus, declarar diante do Senhor que a nossa busca ao Senhor, Pai, é de alguém que se humilha, de alguém que reconhece a Tua grandeza, a Tua bondade, o Teu amor e a Tua misericórdia. Não achamos que somos capazes nem que somos merecedores, mas estamos debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. É isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece, é isso que nos faz olhar para as Tuas promessas de uma forma real. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, ajuda todos aqueles, ó Deus, que irão ouvir essa mensagem. Porque nós devemos quebrantar o nosso coração e nos humilhar diante do Senhor. Porque em todas as crises que nós vivemos nos dias de hoje, nós somos vencedores sim, porque nos humilhamos diante do Senhor. Então é o Senhor que alimenta a nossa esperança, é o Senhor que sustém, é o Senhor que sustenta a nossa fé. Por isso, Pai, acalma o nosso coração como a criança do texto, que ao terminar de amamentar é acalentada pela mãe e acalma o seu coração nos braços da sua mãe. Que assim nós façamos da mesma forma com o Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo. Abençoa todo aquele, ó Deus, que há de ouvir essa mensagem. Nós glorificamos o teu nome. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Em nome de Jesus.